Olá pessoal, tudo bem? Então, me ocorreu uma ideia aí da gente comentar com vocês qual seria a taxa assim mínima, absurdamente mínima, para comprar um Tesouro IPCA. A gente sempre pauta aqui as nossas taxas aí limite com 100% do CDI, para não perder para o CDI, porque é uma vergonha, né? Perder para o CDI não dá. No CDI você compra Tesouro Selic e vai dormir, não precisa fazer nada. Então assim, não, a gente não pode bolar uma estratégia e perder para o CDI. Claro, a gente pode perder por alguns períodos porque a gente montou uma tese, a gente montou um cenário e as coisas estão se amarrando, estão lentas para chegar lá. Isso aconteceu muito em 2017 e 2018, por exemplo, quando o Tesouro IPCA 24 ficou patinando ali o ano inteiro acima de 5%. Então ali a pessoa perdeu para o CDI, ela não conseguiu desenvolver, não conseguiu ganhar. Aí depois das eleições veio essa enxurrada de positivismo, de otimismo no mercado e as taxas começaram a derreter. E o que a gente não quer fazer? A gente não quer pagar para investir. Gostaram dessa? Não estou falando em pagar a taxa de administração, esse tipo de coisa, não. É que tem pessoas que pagam para investir. O que é isso? A pessoa compra um plano de previdência, compra um CDB de banco furado, de banco grande, entra num fundo furado de banco grande, e aí ela paga para investir. Por quê? Porque ela vai ganhar lá 80% do CDI e vai pagar imposto de renda ainda por cima, vai ter um lucro líquido de 65% do CDI. Que tal? Essa pessoa está pagando para investir. Então, essas taxas que nós vamos mostrar aqui são as mínimas para a gente não pagar para investir. Ou seja, eu não estou dizendo que essas taxas são impossíveis de acontecer. Eu acho muito difícil de acontecer. No primeiro mundo, nos países economicamente muito desenvolvidos, isso já acontece. Nós já temos taxas nominais negativas, sem contar a inflação, né? Nos Estados Unidos nós temos taxas negativas, mas são taxas reais negativas. Quando a inflação supera, eles têm lá uma inflação de 2%, eles têm títulos aí para 2 anos pagando 1,7, 1,8. Mas no Japão nós temos taxa negativa, na Suíça nós temos taxa negativa, na Alemanha nós temos taxa negativa. Então, esses números que eu vou mostrar aqui não são de todo impossíveis para um cenário aí, se o país conseguir crescer, conseguir chegar nesse nível, pode ser que daqui a 15 anos nós tenhamos esse tipo de número. E aí nós vamos estar comprando títulos sem fazer uma análise, nós vamos estar pagando para investir. Então, vamos dar uma pausinha, vamos montar a tabela para vocês. Aqui está. Qual é que é a ideia, pessoal? Como o Tesouro IPCA+, 2024, isso aqui tudo é para o 24, ele tem uma rentabilidade composta que, a bem da verdade, ela é desconhecida sempre, porque a gente não sabe quanto que vai estar a taxa amanhã, a gente não sabe quanto que vai estar a taxa agora de tarde, eu estou gravando o vídeo de manhã, a gente sabe menos ainda quanto vai ser a inflação. Então, toda ela é uma taxa, é uma rentabilidade estimada, né? A gente tem que projetar, não tem outra saída. E a gente depende da inflação e depende da taxa a mais, aquele maisinho que é a taxa que a gente olha lá no site do Tesouro Direto. Então, qual foi a suposição que eu fiz? Para esses números aqui de inflação que eu fiz de 3 a 6%, tá, com intervalos diferentes, eu calculei qual é a taxa que o papel deve ter na sua rentabilidade composta de inflação, mais imposto de renda, mais taxa B3. Então, para uma inflação de 3%, o papel, para você empatar com a inflação, aqui nós não estamos nem falando mais de CDI. Aqui nós estamos falando das taxas mínimas. Qual é a taxa mínima do papel para você não perder para a inflação pagando imposto de renda e pagando taxa B3, ou seja, pagando para investir? É 3,84. Deu para entender a ideia? Deu para entender o raciocínio do vídeo? Então assim, você tem uma inflação X. Qual é a taxa no papel, no Tesouro IPCA 2024, que eu preciso ter para ter
cobertos os custos do imposto de renda e da taxa B3. Tá? Então a taxa livre mínima seria de 0,84%. Conforme a inflação sobe, essa taxa livre mínima tem que ser maior, porque o imposto de renda acaba sendo maior e a taxa B3, como ela é 0,25% ao ano, ela também acaba sendo maior do que, por exemplo, se você ganhou 5%, você vai ter ali o 0,25 em cima do 105, que é o que você ganhou. Se você ganhou 110, o 0,25 vai ser maior, porque agora o ganho foi maior. Então, nesse sentido, vejam aqui ó, que para uma inflação de 6%, a taxa livre mínima deve ser IPCA mais 1,38. Vamos dizer assim, ó, para um cenário aí de 4,20%, ó, é 1%. Essa seria a taxa mínima no Tesouro IPCA mais 2024, 1%, para você entrar no papel e tá tranquilo que você não vai estar perdendo com imposto de renda e taxa B3. Então seria a taxa mínima, por exemplo, para você sair do papel, porque abaixo dessa taxa aqui, por exemplo, se a nossa inflação está 3,5%, né? Projeção mais que otimista, mais baixa ainda do que a do Banco Itaú. E a taxa do papel bater em 0,9%, eu posso tranquilamente vender e ir para uma NTNB longa, se eu tiver o prazo. Por quê? Porque a partir daquela data, esse rendimento aqui, se for menor que 0,9, ele não vai cobrir o imposto de renda e a B3. Deu para pegar isso aqui, pessoal? Essa informação aqui não tem lugar nenhum da internet. Ninguém fala esse tipo de coisa. E como, assim, se o Brasil, por exemplo, entrar na OCDE, voltar a ter o grau de investimento, voltar a ter emprego, voltar a ter investimento direto aqui, investimento em produção, e a coisa, enfim, começar a andar, nós podemos, com certeza, porque isso aqui, Nathan, isso aqui está muito longe da nossa realidade. Nós fomos o país da renda fixa. Mas o que acontece aqui? Isso aqui é o meio termo entre o que o Brasil é hoje e o que as economias muito desenvolvidas são, em que elas têm juro negativo. Isso aqui é o meio termo. É o meio termo em que você consegue mal e mal equilibrar a inflação. Então a gente tem que ter isso aqui em mente sim, porque pode acontecer. Pode ser que demore, pode ser coisa para uma geração. Mas tá no fim do túnel essa luz aí. Não dá para desprezar totalmente esse tipo de projeção, esse tipo de informação. Agora, pessoal, o que eu fiz? Eu peguei esses dados aqui de inflação, a taxa livre mínima, que é a taxa para cobrir os custos de impostos e taxas, e coloquei o ganho real em cima. Um ganho real em cima de todas as taxas da inflação, para a gente ver qual a taxa no papel tem que ser para você ganhar esse ganho real anual na referida inflação. Vamos mostrar os dados. Olha aqui, pessoal. Então, para a inflação de 3%, a gente vai ter aqui a taxa livre mínima de 0,84, como a gente viu na tabela anterior. Para um ganho real de 0,5% ao ano, a taxa tem que ser 1,34%, 1,84% para ganhar 1% e 2,85% para ganhar 2% ao ano. Livres, tá? Como a nossa inflação está por aqui, 3,75%, a gente tem uma taxa livre mínima de 0,97% e a nossa taxa do papel, ela está agora em 2,95%. Então, ou seja, o nosso ganho real, livre de tudo, está menor do que 2% ao ano, mas ainda está bem acima de 1%. Está mais para 2 do que para 1, 2,95%, certo? Se a inflação for menor, for 3,5%, aí nós vamos ter um ganho real de 2%, quando a taxa estiver em 2,94%. Então a taxa no mercado 2,95 vai ganhar um centavinho a mais do que 2%. Então, para os diferentes níveis de inflação, vocês podem dar uma apreciada aqui nos números para ver em que taxa daria para comprar. Claro que tem taxas aqui que não estão acontecendo mais e que a gente não sabe se vão voltar a acontecer e quando, né? A gente não sabe se e não sabe quando.
Então, são perguntas muito marcantes. Então, por exemplo, uma taxa aí de 3,13%, a gente pode... Perdão, 3,4%, mais próximo de 3,5% no 24%, a gente pode demorar para ver sim, com toda certeza. E vejam que para uma inflação de 6%, você compra o papel aí a 2%, você vai ter um ganho real aí um pouquinho maior de 0,5%. Então, eu quero que vocês olhem bem esses números, de repente dá para tirar um print da tela para olhar com mais calma depois e decidir aí o que é bom para você. Tá? Quero mostrar agora mais algumas simulações para as taxas do IPCA, com inflação de 3,6% e qual é o ganho real. Vamos lá mostrar a tabela. Tá aqui, pessoal. Taxa do Tesouro IPCA 24. Para uma inflação de 3,6%, qual é o ganho real? Então a gente vê que para uma inflação, isso aqui é a inflação otimista, a inflação do Itaú. A gente viu já em vídeos anteriores que quanto maior a inflação, é mais fácil de bater o CDI. Então não é preocupação para nós. A nossa preocupação é se a inflação cair demais, porque nós podemos, em tese, durante alguns meses, até perder para o CDI, se a inflação, por exemplo, for de 1%. Mas acho que não vai ser o caso. Então, 2,9, 3,6, né, 2,9 no papel, 3,6 na inflação, ganho real de 2,39. Então a gente vê aqui, pessoal, que em todos os cenários a gente tem um ganho real acima de 2% anual, para ficar até o fim do prazo, estando mantidas essas constantes, estando aí uma inflação serena, e essa taxa, claro, você vai manter porque você vai comprar e não vai vender o papel. E aí a gente nem está supondo ganho de marcação a mercado, a gente não está estimando que a taxa vai cair mais para você ganhar mais ainda, porque aí o ganho real aí pula, né? Quando acontece ganho na marcação a mercado, o ganho real é muitas vezes maior, tá? Isso aqui é uma análise serena, plácida e conservadora, não é uma análise otimista. Então vejam que para os vários números de taxa, mantendo essa inflação, o ganho real fica acima de 2,4 praticamente em todos os cenários. Então, pessoal, espero que esses números tenham sido úteis para vocês. Espero que vocês tenham entendido aí a lógica do porquê saber esses números, assim, o que é o mínimo dos mínimos para você não estar pagando para investir, né? Que é uma coisa que, infelizmente, muitas pessoas fazem, né? Muitas pessoas entram aí em investimentos completamente furados e não é o que a gente quer ensinar aqui no canal. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.